Hoje a gente está aqui no condomínio Chácara Santa Maria, em Sorocaba, para mostrar para vocês uma casa de 2.600 metros quadrados de área construída, mais de 5.000 metros de terreno. Só essa fachada aqui tem mais ou menos 150 metros. E para você que não conhece, o Chácara Santa Maria é um dos condomínios mais exclusivos de Sorocaba. Ele tem poucos lotes, né, porque os lotes são muito grandes, lotes de mais de 5.000 metros. E essa é uma casa que justifica o preço dela. Ela está venda por 40 milhões e vale cada centavo. Vamos lá conhecer. Aqui na entrada a gente já tem a fachada que, como eu falei, tem mais ou menos 150 metros quadrados. A casa acabou de ficar pronta, então o paisagismo ainda é recente, né? Não é aquele paisagismo super cheio, porque as plantas ainda estão se adaptando. E aqui, ao meu lado esquerdo, a gente tem um lago de carpas que abraça a fachada da casa, e a gente vai ver ali também, quando a gente chegar na área íntima, que ele entra para dentro da casa, abraçando mesmo a área íntima. Em toda a extensão da casa, vocês vão ver que a gente praticamente não tem uso de porcelanato. A casa é quase que integralmente feita com mármore, tanto no chão, nas bancadas, nas paredes dos banheiros. Aqui por fora a gente tem o granito cinza. Porta de entrada da casa, a gente tem essa porta de madeira e ela tem um sistema de segurança com câmera, cartão. Aqui a gente tem biometria, se quiser entrar na casa, ou também por código. Vamos lá, sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que vai ser uma casa que vai surpreender muito vocês. Vocês já perceberam aqui a gente entrando na casa que ela é uma casa muito ampla. O primeiro cômodo que a gente se depara é essa sala que tem mais ou menos uns 4 ou 5 ambientes. E é uma sala com pé direito um pouquinho menor do que um pé direito triplo. Ele é maior que o duplo, né, mas não chega a ser triplo. Eu vou começar por este lado da casa, que a gente tem área de serviço, serviços gerais, então cozinha, lavanderia. Mas vamos começar por aqui. Esse é o primeiro lavabo da casa. Vocês podem ver que a gente tem um trabalho de marcenaria bem presente. E aqui por dentro que eu comentei com vocês, 100% mármore. Por que eu falei para vocês que é uma casa que justifica o valor que ela está custando? Porque às vezes a gente vê casas que custam, né, 40, até mais, 50, 70 milhões de reais em localizações puramente por causa da localização. Então o acabamento da casa não condiz com o valor dela, ela custa aquilo porque ela está no Alphaville, por exemplo. Mas essa casa não, é uma casa que a gente tem materiais extremamente nobres e de alto luxo realmente. Então aqui a gente tem a adega. Olhem o tamanho, a amplitude dessa adega. Eu vou vir aqui até o final, porque como é preto, às vezes não dá para ter a dimensão. Ela, claro, tem a porta aqui, tá toda climatizada. Aqui a gente tem um espaço que pode ser, né, uma sala de jantar aqui, por estar um pouquinho mais próximo da adega. Atrás de mim vocês já veem, claro, a área gourmet, a piscina, mas a gente vai mostrar com mais detalhes daqui a pouquinho. Aqui a gente tem as duas passagens para a área de serviços da casa. Então aqui a gente vai cair diretamente na cozinha, porém também tem essa passagem aqui que sai na área de serviço, lavanderia, os quartos de serviço que a gente vai mostrar também. Essa é a cozinha da casa. O que eu achei ótimo, a cozinha não é integrada, porque a gente sabe que nesse nível, né, de casa, a gente sempre vai ter muito prestador de serviço, ou às vezes vai fazer uma festa, quer chamar um cozinheiro, então a gente consegue isolar a rotina da cozinha da rotina da casa e também dar mais privacidade para todo mundo. Essa cozinha já tá com eletrodomésticos da Cuisinart, então a gente tem aqui coifa, um cooktop, 2 cubas, lava-louças. Essa pedra aqui é uma pedra em cerâmica, ela foi importada diretamente de Dubai por uma das importadoras mais renomadas que tem hoje, que se chama RAK. Marcenaria também toda pronta. Tem até alguns eletrodomésticos aqui também, então um grill, uma panela de arroz, torre quente, tudo da Cuisinart. Antes de ir para a área de serviço, queria mostrar para vocês que essa casa tem 2 despensas. Então tem bastante espaço para armazenamento, tanto de alimento quanto de louça, né? Para você colocar aqui a sua coleção de porcelana, por exemplo.
Então, vamos entrar aqui agora na parte da área de serviço da casa. Nesse espaço, a gente tem duas lavanderias, então uma delas já está equipada com 2 secadoras da Electrolux, 2 máquinas de lavar da LG, temos um banheiro aqui também de apoio atrás de mim e mais um espaço de lavanderia aqui. Indo reto, aqui é a passagem que eu falei para vocês de serviço que sai lá na sala principal da casa. E aqui a gente está conhecendo o espaço de serviço. Então aqui do meu lado direito a gente tem a primeira suíte de serviço, né? Então é uma suíte para você acomodar os seus prestadores de serviço. Esse espaço também tem uma entrada independente da garagem, então também para prestadores de serviço entrarem por aqui, eventualmente chega as compras, né? Já fica bem ligado ali com a área da cozinha. Aqui atrás a gente tem toda a parte de casa de máquinas da casa, tudo bem organizado. E ali a gente tem uma estrutura que é como se fosse uma casa mesmo de prestadores de serviço. Eu não vou entrar porque tem alguns prestadores lá e eu não quero invadir a privacidade deles, mas a gente tem uma estrutura de cozinha e mais uma suíte. Eu vou até usar aqui essa passagem agora para mostrar para vocês como que fica, né? Então entra para a cozinha por ali ou aqui direto para a área de prestação de serviços. Então se chega às vezes algum carro carregado também, já dá para trazer direto aqui para a área de churrasqueira. E eu falo para vocês, essa questão de localização, preço de metro quadrado, eu sempre faço comparativo com São Paulo. Ontem mesmo eu estava vendo um apartamento anunciado em São Paulo por 35 milhões de reais. Esse apartamento tinha 500 metros quadrados de área construída. Era um mega apartamento. É claro que era um apartamento super legal, não vou eu aqui ficar falando mal do apartamento. Mas vocês conseguem ter um pouco dessa noção de preço de metro quadrado? A gente está falando de uma casa de 2.600 metros quadrados de área construída. 15 mil reais o metro quadrado dessa casa. E é claro que 40 milhões é um dinheiro assim, muitas vezes quase que inimaginável, mas é muito diferente quando você começa a comparar com o tipo de metro quadrado que é praticado em Alphaville, por exemplo. Aqui a gente tem mais um lavabo, ele tem como se fosse uma antessala aqui toda revestida em madeira. E aqui você pode colocar, por exemplo, um paisagismo, fazer algo bem bacana. Por dentro, ele é espelhado com aquele outro lavabo, mas enquanto aquele outro lavabo tinha um mármore branco, esse já tem um mármore travertino negro. Super charmoso, chiquíssimo. E falando de Alphaville, qual a distância que a gente está de Alphaville nesse momento? A gente está falando de uma distância de cerca de 50 minutos para Alphaville. Todo mundo que mora em Alphaville sabe que no trânsito você perde muitas vezes muito mais do que isso só ali naquele trecho de Barueri da Castelo, que é tenso ali o trânsito, eu sei. Então é o que eu sempre falo, se você faz pelo menos 2 dias por semana de home office, você tem dinheiro para investir numa casa em Alphaville, comece a considerar a possibilidade de vir morar em Sorocaba, porque os preços de metro quadrado aqui são muito atrativos. Você poderia estar morando numa casa como essa, pagando o preço de uma casa 3 vezes, até muito mais do que isso, menor em Alphaville. Aqui a gente está no escritório, é um escritório bem generoso, bem amplo. Como eu falei para vocês que o Lago de Carpas, ele começa a entrar dentro da casa e é por aqui que ele começa a fazer parte realmente do projeto interior. Do seu escritório você também vai poder contemplar aí as carpas, esse paisagismo que já tá a coisa mais linda. A casa inteira tem automação tanto por aplicativo quanto pelo comando de voz do Google. E o que tem nessa automação? Toda a iluminação da casa, ar-condicionado central, as persianas também, cortinas que fecham de forma automática. E eu falei para vocês dessa coisa de acabamento de casa de 40 milhões. Ficou bem famosa recentemente uma casa no Alphaville, em São Paulo, que estava à venda por 40 milhões de reais. Mas aí eu fui reparar um pouco nos detalhes de acabamento daquela casa. A casa não tinha aspiração central, muito porcelanato, né, pela casa, não tinha nenhum tipo de automação, enfim, justificava por conta da localização, mas a estrutura da casa não justificava o preço que ela estava custando. Aqui também a continuação do seu Lago de Carpas na sua sala de cinema, que é uma sala de cinema que está climatizada, você já tem aqui o seu telão integrado com o projetor. Um espaço todo com piso de taco para trazer justamente esse aconchego da madeira. E agora a gente vai entrar efetivamente
na área íntima da casa. A gente vai entrar por essa porta e vocês vão entender por que eu dei essa pausa para falar área íntima. Porque é como se essa casa tivesse duas áreas íntimas diferentes. Então, a gente passa por essa porta e começa a entrar numa parte de quartos. Primeiramente, a gente tem aqui a copa de apoio. Então, é aquela cozinha que vai servir muito para quem tem criança, né? Esquentar uma madeira durante a madrugada ou pegar uma água e não precisa se deslocar até a cozinha, que é bem longe. A gente tem essa cozinha aqui de apoio. Entrando por aqui, você tem o seu espaço de academia. Então, também já está climatizada, já tem um televisor ali, é um espaço bem amplo, uma vista privilegiada e panorâmica da piscina para você fazer aqui o seu exercício em muito grande estilo. E para apoiar a academia, a gente tem aqui 2 vestuários. Como se fosse o feminino e o masculino, né? Eles são espelhados. Eles também dão apoio para a piscina, muito embora a gente tenha banheiros para a piscina lá também do outro lado. Aqui a gente tem a sauna. E esse chuveiro aqui para você tomar um banho depois da sauna. Aqui à minha direita tem um espaço muito importante numa casa como essa, que é a área técnica. Então aqui todos esses aparelhos de automação que eu falei para você consegue fazer o controle, ele está climatizado. O pessoal que entende sabe que é muito importante espaço com muitas máquinas ser climatizado. Aqui a gente cai em uma brinquedoteca que está a coisa mais linda, já está com a marcenaria feita, super própria para esse tipo de ambiente, né? Mais colorido, mais divertido. E aqui a gente tem 3 suítes que são suítes assim de hóspedes, né? Então vocês vão ver que elas são suítes muito grandes, mas elas são suítes um pouco menores do que as outras suítes da área íntima da casa. O piso também todo taco de madeira, armário, marcenaria já está toda pronta, cama, colchão. Elas ficam voltadas para esse espaço verde aqui também, super agradável, bem privativo. Cortina também automatizada, televisão. Os banheiros aqui. A gente tem a cuba de granito, cuba dupla. Nas paredes a gente tem um porcelanato e uma única ducha ali na área do box. O box é com vidro piso-teto. Segunda suíte aqui dessa área de hóspedes, né? Então, o mesmo tipo de acabamento, granito, cuba dupla, uma ducha, porcelanato nas paredes. Eu tô falando dos acabamentos porque, embora sejam acabamentos muito bons, vocês vão ver que são diferentes dos quartos mesmo ali da área íntima. Então a gente tem também marcenaria, colchão, também voltado para aquela área verde. E esse é o terceiro quarto de hóspedes. Esse quarto já fica voltado aqui para esse jardim de inverno, que ele é uma continuação do Lago de Carpas, então acaba o Lago de Carpas ali na parte do elevador da casa que a gente vai ver, inicia esse jardim de inverno e o acabamento do banheiro também é igual dos outros 2. 3 suítes já foram, na verdade 5, né, com as suítes de serviço. No total essa casa tem 11 suítes, a gente vai conhecer mais 6 agora. Esse hall é o hall que faz a ligação entre a área íntima da casa, esse espaço que é um pouco mais privado, mas que são quartos mais voltados para hóspedes, né, e não para moradores da casa, tem a academia. E ele fica ligado, escada também, toda em mármore basalto, que é o mármore que reveste praticamente aí todo o piso da casa ali fora. No total, são mais de 3.000 metros quadrados de mármore utilizados nessa casa. Você tem a escada e também o elevador da Schindler. Excelente qualidade, não é qualquer elevador. E aqui, para conhecer essas 6 suítes, a gente vai fazer a seguinte dinâmica. A gente vai conhecer primeiro essas 3, depois eu vou voltar naquela ali, e, por último, a gente vai ver as suítes que estão nos cantos. Por quê? Porque são 2 suítes principais, como se fossem 2 suítes master, mas tem uma que é mais master do que a outra, vocês vão entender, vamos lá ver. Então, esses quartos já são bem mais espaçosos, né, do que aqueles quartos de hóspede, e você vê algumas diferenças no acabamento. Então, a madeira aqui da cabeceira é uma madeira um pouco mais trabalhada, você tem esse ripado.
tem um espaço de closet bem maior. E o acabamento desses banheiros, ele foi feito no mármore branco macaúba, também é um mármore importado. Então aqui a gente também tem os vidros piso-teto no box. Diferentemente dos quartos de hóspede, a gente tem aqui 2 duchas, cuba dupla também, da mesma forma. E esses quartos aqui, todos têm varanda. Eles são voltados aí para essa área que embaixo a gente vai ver, mas é a garagem. E eles têm essa varanda bem generosa. Os quadros de luz da casa foram revestidos na mesma madeira do painel, então ficou bem discreto, bem legal. Segunda suíte aqui de moradores, igualzinha, espelhada com a suíte anterior que a gente conheceu. Então também tem um espaço de closet, banheiro no mesmo acabamento, também cuba dupla, ducha dupla. Mais uma suíte também, mesmíssima configuração, mesmo acabamento, todos os metais da Deca. Vamos lá conhecer o último quarto que faltou e o quarto principal daquele lado. Eu adoro esse corredor, eu acho ele lindo. À noite, como o rodapé é iluminado, vocês estão vendo, isso fica a coisa mais linda, todo revestido de madeira. Então aqui nessa suíte, porta dupla, tá? Uma porta que já mostra a que veio, né? Você está entrando numa suíte aí presidencial. Aqui à esquerda temos um espaço já bem maior de closet e banheiro também bem mais amplo, cuba dupla também. Aqui os acabamentos já são nesse tom que fica entre um acobreado e um rosé, né? Um ouro um pouquinho mais acobreado. Vidros piso-teto também, assim como nos outros banheiros. Tem ali a parte da bacia, mesmo material e tonalidade dos metais. Tem um nicho ali iluminado por LED. E aqui a gente entra na parte do quarto propriamente dita. A varanda desse quarto é uma varanda com um deck de madeira. Então você consegue fazer aqui um espaço, colocar uma mesa para tomar um vinho, fazer algo bem intimista, bem legal. E agora vamos lá comigo para o outro lado. A gente tem uma suíte que é muito parecida com essa que a gente acabou de ver, mas tem um detalhe especial que faz com que ela seja realmente a suíte principal da casa. Aqui vocês percebem que a gente já é invadido pelo lago de carpas, que ele abraça mesmo aqui essa área íntima. E agora sim, vamos entrar na suíte. Aqui o closet também, mesmo tamanho, muito similar. Temos o mesmo acabamento nas pedras, branco macaúba, metais da Deca, box vidro, piso-teto. E aqui a área do quarto também é um tamanho bem parecido, porém, olha que maravilha que nós temos aqui. É uma jacuzzi exclusiva de uso desse quarto. Ela fica nesse deck de madeira e esse quarto ele tem toda essa área aqui que é dele, né? Fechada por vidro. Depois até para fazer um trabalho, a casa ainda está em fase de finalização, né? Mas depois até para fazer um trabalho mais interessante aqui de paisagismo também, para rodear bem esse espaço. E você vê que é um espaço totalmente exclusivo da casa, feito especificamente para esse quarto. Em todos os quartos a gente tem um sistema de automação do Google, né? Então que você faz aí o acionamento de voz das cortinas, das persianas, da iluminação, do som, de praticamente tudo que a gente tem na casa. Agora a gente vai descer para mostrar para vocês a garagem dessa casa. Ela tem mais ou menos 11 vagas cobertas. E ela é só uma garagem, tá, gente? Ela é um acontecimento, vocês vão ver. Bora lá conhecer essa garagem. Então, aqui como vocês estão vendo, a gente desce a rampa ali pela rua, né? E sai aqui nesse espaço. Um espaço bem amplo. Você tem não só, claro, né, o espaço para armazenamento de veículos. Você tem aqui também um belíssimo depósito. Dá para guardar muita coisa, muita decoração de Natal. Que uma casa desse tamanho certamente pede muita decoração de Natal. Ali no canto a gente já tem um ponto de tomada para ligação de carro elétrico já instalado.
Aqui um banheiro de apoio para garagem, aqueles dias que você chega, né, meio apertado. Imagina ter que andar a casa inteira até encontrar um banheiro? Não, não vai precisar passar por isso. Tem aí um banheiro, mais um banheiro e mais um depósito. Bem grande. Eu falei que não era uma garagem, era um acontecimento, né? Então, além dos espaços para guardar veículo, a gente tem também esse daqui, que pode ser um salão de festas ou, enfim, agora ele está configurado como um salãozinho de jogos. A gente tem climatização também nesse ambiente, tem uma cozinha de apoio, pode dar até uma festa um pouco mais privativa. Eu já vi muita gente também que costuma guardar carro nesse tipo de ambiente. Coloca como se fosse uma vitrine, fecha os vidros, que é a coisa mais linda. Além das vagas cobertas, vocês podem ver que a gente tem também bastante espaço para vagas descobertas. É realmente uma garagem digna de uma casa de 40 milhões, porque vocês vão falar que eu sou repetitiva, mas é verdade. De todas as casas que eu já vi nessa faixa de preço, essa é disparada a casa mais completa e com melhor custo-benefício, especialmente considerando a localização dela, que é muito perto de São Paulo. Saindo da garagem, vamos finalizar aqui com a área da piscina, que é, para mim, uma das piscinas mais incríveis que eu já vi. Eu não tô com a metragem dela, mas ela é uma piscina muito grande. Ali a gente tem 2 chuveiros de apoio. E aqui a piscina é abraçada, né, pelo paisagismo. Esse paisagismo que a gente tem aqui, esses espaços que são feitos com mármore. Ele é um mármore granito que tem esse acabamento como se fosse um ripado. Dá um efeito super legal. Aqui a gente tem efetivamente a piscina. Vocês podem ver que é a mãe, né, de todas as piscinas. Você tem aqui o seu espaço de spa. Ela tem uma prainha que fica ao redor dela inteira em diferentes níveis. Então aqui um nível um pouco mais alto para você colocar as espreguiçadeiras. Ali no fundo a gente tem um nível um pouco mais baixo e, claro, o nível mais fundo da piscina. Olha o tamanho do espaço que você tem, quantas espreguiçadeiras você pode colocar. Ali é interessante observar que a gente já tem um televisor duplo no teto e tudo isso automatizado, integrado com o sistema de voz do Google. Aqui ao lado a gente tem 2 banheiros que atendem a área da piscina, então todos revestidos em madeira, também com aquele espelho mais inteligente. Esse daqui é idêntico, também com espelho inteligente. Aqui à direita a gente tem a área da churrasqueira, então todo aquele trabalho do mármore que eu falei para vocês, que traz esse efeito ripado, foi feito aqui também. Aqui é o granito, né, que foi utilizado. A gente tem as bancadas de basalto, assim como no chão. Todo o chão aqui desse espaço, tanto da sala quanto aqui dessa varanda da área gourmet, é de mármore basalto. A pia aqui para dar apoio. Olha que coisa mais chique isso daqui. Ela gruda por imã, não sei se deu para ver. Eu achei o máximo. Então aqui, seu forno de pizza, sua churrasqueira, você tem também uma chapa, fogão e a sua geladeira com cervejeira, muito importante. A gente vai finalizar esse vídeo agora aqui na quadra de beach tênis da casa. Uma quadra muito grande, eu acho que ela é até maior talvez do que o tamanho oficial de uma quadra de beach tênis, quadra de beach vôlei, enfim, de areia para você utilizar como você quiser na sua festa. Vamos recapitular tudo que a gente viu? Essa é uma casa de 2.600 metros quadrados, ela tem mais de 5.000 metros de terreno, ela tem 11 suítes, sendo 2 de serviço, 3 de hóspede e 6 de moradores, tem 20 banheiros, mais de 3.000 metros de mármore pela casa inteira, mármores importados de Dubai, cozinha isolada, adega climatizada, 2 lavabos e está à venda por 40 milhões de reais, 15 mil reais o metro quadrado.
A gente está em Sorocaba, é uma cidade que fica a mais ou menos 50 minutos de São Paulo, capital, muito perto. Esse é um condomínio que tem facinho acesso para Castelo Branco. Eu sou a Ana, da Lag Imobiliária, uma imobiliária que está há 26 anos no mercado de condomínio fechado em Sorocaba e região. Desde o início nós somos especialistas em condomínio, então se você se interessou, entre em contato com a gente vai ter o maior prazer em agendar uma visita e te trazer aqui.